Bem-vindos ao Europa 28. Foi há 30 anos que Mário Soares e Rui Machete assinaram o Tratado de Adesão de Portugal à CEE. Estava dado o pontapé de saída para a modernização do país. Num contexto europeu, foi possível desenvolver infraestruturas, apostar na formação e consolidar o projeto democrático. O Europa 28 dedica uma edição especial a este marco histórico, com uma entrevista ao Ministro dos Negócios Estrangeiros. Rui Machete recorda a cerimónia no Mosteiro dos Jerónimos, fala dos erros cometidos e dos próximos desafios da Europa. Sr. Ministro, obrigada por ter aceito o nosso convite para esta entrevista a propósito dos 30 anos da assinatura do Acordo de Adesão à CEE. Como é que recorda o dia 12 de junho de 1985 no Mosteiro dos Jerónimos? Olha, começo logo pela manhã, estava um dia de sol, ao contrário de hoje, e sem nuvens, o que era auspicioso para a assinatura do tratado. Depois nós começámos por nos reunir na Torre de Belém, em frente à Torre de Belém, os signatários do tratado mais o Dr. Marta, portanto o Dr. Mário Soares, eu, que era na altura vice-primeiro-ministro do Governo, o Dr. Hernani Lopes e o Dr. Jaime Gama, que era ministro dos Negócios Estrangeiros, o Dr. Hernani Lopes era ministro das Finanças. E aí recebemos os convidados, nos cumprimentaram, depois passámos para os Jerónimos, onde foi a assinatura e onde houve um número enorme de fotografias. Mas o que recordo, portanto, é que foi uma cerimónia muito bonita, que correu muito bem em Lisboa, depois mais tarde assinámos em Madrid, no Palácio do Oriente, a adesão da Espanha, mas já como membros, por uma questão de horas, já como membros das comunidades europeias, como então se chamavam as organizações, hoje é que se chama União Europeia, não é? E foi altamente gratificante porque o ingresso nas comunidades europeias tinha um significado muito importante para Portugal. Teve um significado muito importante para Portugal e para as nossas gerações. Houve pressões para protelar essa adesão por parte de quem? Isso é uma história que um dia será contada, mas houve pessoas no PSD, fundamentalmente, que entendiam que nós não devíamos assinar, fazer a adesão naquela altura, mas mais tarde, o que eu considerava um erro crasso. E, portanto, opus-me e a minha posição e a daqueles que me acompanhavam fez vencimento e, por isso, fui eu que assinei em nome do PSD, o que, aliás, fazia sentido, porque o Partido Socialista e o PSD tinham sido, juntamente mais tarde com o CDS, os partidos que mais se tinham empenhado para que nós entrássemos como membros da União Europeia. E à luz destes 30 anos, Portugal entrou na altura certa, na CEE? Eu penso que entrou na altura certa, foi muito importante naquele momento. Mesmo havia algumas dúvidas que se tivéssemos protelado não houvesse depois obstáculos que se viessem a sobrepor ao interesse da nossa entrada. E naquela altura, para nós, aquilo significava, como já o plano e a programação da entrada, significava a ideia da estabilidade política, visto que a União Europeia era, como é hoje, portanto as comunidades eram um esteio da democracia, era toda ela constituída por países democráticos e que apoiavam os valores democráticos, os valores do Estado de Direito, portanto era muito importante que entrássemos nesse momento. Acabou de o referir a questão da democracia, mas quais foram as maiores conquistas de Portugal com a adesão nestes últimos 30 anos? Bem, a democracia não é um valor económico propriamente dito, mas é um valor mais importante que os valores económicos. Portanto, a garantia da liberdade, a afirmação do primado da lei, portanto, do Estado de Direito, a obediência à lei e do princípio da legalidade foi um aspecto particularmente significativo. E depois, naturalmente, as vantagens económicas que advieram da adesão. Nós tivemos pré-ajudas e depois as ajudas da adesão propriamente ditas, que foram substanciais, nem sempre foram bem aproveitadas, mas foram muito importantes. Acabou de referir que não foram bem aproveitadas essas ajudas. O que é que se deveria ter feito de diferente? Olha, basicamente deu-se uma preferência exagerada às obras públicas. Elas nem sempre foram rendíveis, nem sempre eram absolutamente indispensáveis e, portanto, nesse aspecto, gastou-se dinheiro em coisas que não mereciam, não se justificava que esse dinheiro tivesse sido gasto.
e, por outro lado, a qualificação das pessoas, a qualificação da mão de obra, os progressos na educação, que existiram também, mas não foram tão grandes como deveriam ter sido. Outro passo importante neste percurso de Portugal na União Europeia foi também a adesão da moeda única em 2002. Estava Portugal preparado nessa altura para os compromissos que vêm com a zona euro? Sabe que quando se tomam grandes decisões há sempre os detratores que acham que o país não está preparado. Foi o mesmo que aconteceu com o ingresso nas comunidades europeias, no dia 12 de junho, também aconteceu com o euro. Aí, porventura, com um pouco mais de razão, porque o euro era uma construção, era e ainda é hoje, uma construção imperfeita. Quer dizer, nós tínhamos uma união monetária, mas não temos uma união económica. E hoje estamos a ressentir disso. Portanto, havia essa crítica. É claro que houve uma enorme vantagem do ponto de vista, por exemplo, da dívida, visto que, em matéria de dívida pública, nós tivemos uma enorme folga nessa altura, que esbanjámos, porque, digamos, consumimos exageradamente em relação àquilo que produzíamos, não conduzimos a nossa política no sentido de aumentar a produção de bens transacionáveis suscetíveis de incrementar as nossas exportações, mas comprámos carros, que importávamos carros e outros produtos, consumimos exageradamente e isso deu aso a uma crise grave que, digamos, eclodiu com a proximidade da bancarrota em 2011. Portugal teve um presidente da União Europeia durante 10 anos. Não voltaremos a ter tão cedo um nível de representatividade tão grande na União Europeia, com a saída de Durão Barroso? Portugal ser presidente, quer dizer, o Durão Barroso foi presidente da Comissão, porque nós fomos presidentes da União Europeia em dois momentos, mas isso é o país. Exato, referir-me à presidência do outra questão Durão foi Barroso à o frente nosso da comissário ser o presidente da Comissão, e realmente foi durante 10 anos, em condições muito particulares que não é fácil repetirem-se. Mas perguntava-lhe se não teremos tão cedo uma representatividade tão grande na Europa. Se por isso está a referir-se a ter o presidente ou do Eurogrupo ou da Comissão, é natural que não tenhamos. Mas a própria presidência da União Europeia, como agora são 28 países, torna-se um longo caminho até dar a volta, não é? E, portanto, também demora mais. Outro momento destes marcante nestes últimos 30 anos foi o alargamento a leste da União Europeia. A atenção de Bruxelas virou-se mais para essa região. Que impacto é que isso teve e ainda tem para Portugal no processo de decisão e até na capacidade de influência dos países do Sul, como é o caso de Portugal? Bom, uma das primeiras consequências foi que as verbas a repartir por um grupo muito mais alargado são menores. E, portanto, nós, nesse capítulo, tivemos algumas consequências negativas, mas o ideal europeu, para além da democracia que já falámos e do Estado de Direito, é também de entreajuda e de solidariedade extensível a todos os Estados europeus que estejam em condições de ingresso, isto é, que tenham já instituições democráticas. E, portanto, nós não poderíamos recusar o apoio a esses países, que eram fundamentalmente países de leste, países que tinham pertencido à União Soviética ou ao Pacto de Varsóvia. Agora, do ponto de vista político, isso não podia ser negado, e do ponto de vista económico, também a capacidade exportadora desses países, em muitos aspectos, era similar em produtos àqueles que nós podíamos exportar, dado que já estávamos num grau de desenvolvimento relativamente parecido. E, portanto, também aí sofremos com isso, quer dizer, o alargamento europeu, do ponto de vista económico, para nós, apresentou dificuldades sérias e criou-nos, portanto, uma óbice ao crescimento. Mas o principal óbice temos sido nós próprios, porque, além de termos consumido demais em relação às nossas capacidades, por outra parte, não acertámos sempre nas opções que fizemos em matéria de investimentos. Como por exemplo? Bem, designadamente, os investimentos que fizemos, muitos deles não eram produtivos. Lembro, por exemplo... Está a falar de obras públicas, de infraestruturas. Estou a falar de obras públicas, mas, por exemplo, um dos exemplos flagrantes, não é o mais importante, porque as verbas não foram tão grandes como noutros casos, foi, por exemplo, a construção de uma série de estádios para acolher o campeonato de futebol, não é?
E como vêem, por exemplo, houve estádios que foram utilizados naquela altura e depois são usados uma vez por ano, se é que são usados uma vez por ano, portanto foi completamente improdutivo. É um bom exemplo de uma má opção. Uma má opção. Falámos do alargamento a leste. Na sua opinião, o alargamento é um processo estagnado. Como é que vê a União Europeia daqui a 10 anos? O alargamento não é um processo estagnado porque há vários países que estão neste momento, digamos, no condicionalismo que leva a poderem ser considerados capazes, suficientemente já, de serem membros. E portanto, vai continuar a haver um alargamento a leste, embora a uma velocidade mais reduzida, por um lado. Por outro lado, em relação aos países que muitos deles faziam parte ou da União Soviética ou estavam próximos, com fronteiras comuns e sob a influência soviética, digamos, o conflito entre a Ucrânia e a Rússia esclareceu que temos hoje uma dificuldade suplementar que não é fácil de vencer, que é a resistência russa a que esses países integrem a União Europeia. A começar pela Ucrânia, como sabe, fazia parte na altura da União Soviética. Acabou de referir o conflito na Ucrânia. Quais são os maiores desafios que se colocam ao projeto europeu neste momento? Ao projeto europeu, em primeiro lugar, temos um problema grave, que é a crise que deflagrou na Europa, a crise financeira que deflagrou na Europa em 2011. Nós estivemos perto da bancarrota, outros países, como a Grécia e a Irlanda, também tiveram crises graves. A Irlanda, mais rapidamente um pouco ainda do que nós, e com menores sacrifícios, porque a crise era menos grave, restabeleceu as suas finanças. Portugal também está hoje claramente a sair da crise. Já temos crescimento económico, embora ainda moderado, mas todo o crescimento económico na Europa neste momento é infelizmente moderado, mas existe em Portugal. O problema que nos aflige mais, evidentemente, é o problema grego. Ligado, portanto, à crise do euro e à situação difícil que a Grécia atravessa, a qual não beneficia, de resto, da política adotada pelo novo governo grego. Além da crise que vivemos... Esqueci-me, aliás, de referir, por exemplo, o caso de Chipre, que também foi uma situação difícil e que também está a ser ultrapassada. Referiu alguns desafios de natureza económica. Pergunto-lhe também que outro tipo de desafios enfrentará a União Europeia. Estou-me a lembrar, por exemplo, da questão das migrações, da questão do Estado Islâmico. Considera que são desafios que se colocam no futuro próximo? São problemas que temos que enfrentar. Repare que as migrações está muito ligada ao problema do Daesh e portanto, do extremismo jihadista islâmico, visto que o aumento das migrações é, em parte, devido ao conflito que existe na Síria, no Iraque e agora na Líbia, também no Mali. Portanto, há muitas populações que estão a ser desalojadas ou não têm condições de segurança nos locais onde habitualmente viviam e que, de resto, eram muitas vezes cidadãos, ou pelo menos eram os habitantes dessa região, e que são obrigados a emigrar e arriscam a vida, portanto, ao atravessarem o Mediterrâneo em condições péssimas, justamente para terem melhores condições de vida. Esse problema é, portanto, um problema que está muito ligado à questão da paz nas áreas onde vêm. E um dos problemas que temos que resolver é esse problema da paz e do terrorismo, para que a dimensão da imigração para a Europa seja menor, porque a Europa não tem condições de albergar 30 ou 40 milhões de imigrantes num espaço de tempo relativamente curto. Temos algumas possibilidades. Hoje há uma política de migrações, há uma agenda europeia para as migrações que foi desenhada e está a ser discutida a propósito justamente da repartição dos imigrantes por países, mas essa possibilidade de acolhimento é uma possibilidade limitada, porque não, quer dizer, é preciso criar condições de trabalho, de habitação, de educação,
para as pessoas que chegam, de aprendizagem da língua, etc., e também de evitar que haja infiltrações terroristas e, portanto, tudo isso exige um enorme esforço e não podem ser umas centenas de milhares ao fim de alguns anos, mas não podem ser dezenas de milhões. Falou na Grécia, um dos problemas no curto prazo. Como é que antevê este desfecho das negociações entre os parceiros europeus e a Grécia e como é que isso pode ou não afetar Portugal? A antevisão é difícil de ter, quer dizer, o juízo de prognose é muito complicado, porque os gregos estão a seguir, o governo grego, não o povo grego, mas o governo grego está a seguir uma política perigosa para a Grécia e, em última análise, com consequências negativas para a Europa, se der aso a que a Grécia acabe por sair do euro. Eu espero que isso não aconteça. Nós não temos nenhum interesse, nenhum dos países europeus tem interesse em que a Grécia saia do euro. É muito importante que se mantenha, mas é necessário que haja algumas regras que sejam cumpridas, porque não é possível participar numa associação de países sem cumprir regras fundamentais. E os gregos, neste momento, do ponto de vista económico, a Grécia, o governo grego, não têm dado garantias de que essas regras venham a ser cumpridas e daí toda a morosidade deste processo, que parece um bocadinho um jogo de adivinhação do que é que vai ser a próxima jogada grega. Em todo caso, há alguma esperança que se encontre uma solução para o problema grego, na medida em que, para a Europa, seria mau que a Grécia, também seria mau que a Grécia saísse. Seria mau, certamente, em termos de prestígio das instituições europeias e, naturalmente, criaria alguma perturbação em geral nos mercados. Os líderes europeus têm dito que hoje existem mecanismos para uma saída de um país da moeda única que não existiam há 4, 5 anos atrás. Existem, o que se tem dito, e é verdade, é que existem instituições, por exemplo, a União Bancária, que permite resistir melhor às crises que anteriormente. E, portanto, isso é muito positivo, ainda há uma parte da governação económica da União Europeia que está atrasada na sua construção, a parte financeira está já muito mais adiantada e isso permitirá resistir se esse evento se der. Mas, curiosamente, não há uma regulamentação para a saída do euro. Há uma regulamentação, há um artigo que trata disso especificamente para a saída da União Europeia, mas não é disso que se está a tratar com a Grécia, é de tentar conseguir que a Grécia se mantenha no euro e isso não está regulado em lado nenhum. Portanto, há várias hipóteses que se põem, mas tudo isso é fruto da imaginação dos políticos e dos juristas, não está regulado nos tratados. A minha pergunta era no sentido qual será o impacto para Portugal de uma eventual saída da Grécia da zona euro, ou é possível conter esse contágio? Não, eu penso que nós já nos encontramos fora desse risco, mas evidentemente que a perturbação que vai existir nos mercados a todos prejudicará. E, portanto, Portugal não ficará excluído, mas não será particularmente distinguido, entre aspas, com essa perturbação. A possível saída da Grécia do euro, mas também o referendo à manutenção do Reino Unido na União Europeia, são ameaças ao próprio projeto europeu? Evidentemente que aí o problema é de outro género, não é um problema primeiro financeiro e depois político, é um problema fundamentalmente político e eventualmente depois poderá ter repercussões também ao nível financeiro. O Reino Unido é um membro da União Europeia, não é um membro fundador, mas é um membro da União Europeia desde há muitos anos, é extremamente importante para o equilíbrio de forças na Europa e para a projeção da Europa no mundo e, portanto, seria altamente preocupante se o Reino Unido viesse a sair. Eu espero que o atual pragmatismo inglês e a consciência que existe de um e do outro lado do canal, que é muito importante que a Inglaterra, o Reino Unido, para falar em termos técnicos, permaneça na União Europeia, vai evitar que haja um fenómeno que afetaria certamente
a imagem da União Europeia e, digamos, o seu equilíbrio. Voltando a olhar... E também, naturalmente, teria graves problemas ao Reino Unido, que tendem a ser minimizados, mas que existem. Voltando a olhar para Portugal, que mudanças institucionais devem ser feitas nesta Europa no início do pós-crise para se ajustar às necessidades de Portugal? Não é fácil porque há diversos projetos, mas basicamente a ideia é de criar uma governação do ponto de vista económico mais eficaz e mais em que o princípio democrático funcione de uma maneira mais clara, visto que neste momento esses instrumentos ainda estão longe de estarem devidamente afinados. É justamente por isso que há uma proposta portuguesa, há uma proposta espanhola, há uma proposta italiana, haverá certamente uma proposta alemã quanto aos instrumentos que devem ser criados para uma melhor governação no campo económico. A propósito disso, pergunto-lhe se tem havido uma perca de peso dos negócios estrangeiros e dos assuntos europeus para o Ministério das Finanças. Eu já outro dia respondi a essa questão, que é uma questão muito interessante. Repare, quando houve, no auge da crise financeira, é natural que os Ministérios das Finanças tenham desenvolvido uma ação preponderante, porque eles era quem, digamos, tinha a competência mais especializada para discutir esses problemas. Quando nós começamos a ver, infelizmente, que agora as questões económico-financeiras, apesar de tudo, estão um pouco mais dominadas, a crise financeira está hoje muito mais dominada, embora haja, como vimos, o problema grego. Mas existem situações complexas e difíceis e até algumas perigosas, como é a questão do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, ou o problema do autoproclamado Estado Islâmico, do Daesh, com repercussões na Europa, pelo menos em termos da defesa, das medidas de defesa que é necessário tomar, naturalmente que os aspectos mais marcadamente políticos desse tipo dão outra vez uma certa preponderância nesses capítulos aos negócios estrangeiros e também, digamos, os primeiros ministros passam a ter um papel mais político do que preocupante com as questões financeiras. Mas isso são fenómenos próprios do crescimento das organizações internacionais deste tipo. Portugal e também Espanha vão ter eleições legislativas no final deste ano. Teme um cenário de ingovernabilidade? Eu espero duas coisas. Espero, em primeiro lugar, que a coligação entre o PSD e o CDS ganhe as eleições, porque isso penso que é uma garantia de estabilidade que a alternativa socialista não oferece, pelo menos em condições similares, longe disso. E, em segundo lugar, há a esperança de que essa vitória seja uma vitória tão significativa que permita a estabilidade governativa. Sr. Ministro, obrigado. Agradeço muito a sua disponibilidade. Obrigado. A história dos últimos 30 anos foi marcada por momentos solenes, como o Tratado de Maastricht, a adesão ao euro ou a Agenda de Lisboa. Mas há outras histórias para contar, pequenos episódios de quem viveu a Europa na primeira pessoa. A 12 de junho de 1985, Portugal assinou o Tratado de Adesão à Comunidade Económica Europeia. O primeiro-ministro, Mário Soares, liderou a comitiva que formalizou, no Mosteiro dos Jerónimos, a entrada do país no projeto europeu. Mas o pedido de adesão à CEE aconteceu 8 anos antes. Após a Revolução do 25 de Abril e a perda do mercado colonial, o país mantinha uma grande dependência externa. E é neste contexto que Portugal se aproxima do mercado europeu, propondo a adesão em 1977.
É também por essa altura que a eurodeputada Elisa Ferreira, recém-licenciada em Economia, recebe a tarefa de analisar o que aconteceria à região norte do país se algum dia Portugal aderisse à CEE. Conta Elisa Ferreira que fez os cálculos sobre os ganhos e as perdas em termos de desvios e de criação de comércio decorrente da adesão à CEE e confessa, os resultados desse estudo deixaram-na muito preocupada. Depois, palavras dela, foi em grande aflição comunicar ao Dr. Mário Soares que sem os fundos estruturais de apoio às regiões mais desfavorecidas, os resultados económicos da adesão seriam muito duvidosos. Ao que ele respondeu com um grande sorriso e a maior das bonomias: minha querida amiga, isto não é economia, isto é política. Coube depois ao embaixador Fernando Neves redigir as cartas com o pedido de adesão. A história conta como é que as cartas chegaram a Bruxelas. Fernando Neves explica que o que estava previsto era que as ditas cartas fossem enviadas para Bruxelas pela mala diplomática regular. Mas como só foram devolvidas na véspera da data prevista para a sua entrega, já não era possível enviá-las por mala. Solução, conta Fernando Neves, que o diretor-geral recorreu aos grandes meios e mandou-o ir a Bruxelas, literalmente levar as cartas. Numa altura em que ainda era permitido fumar nos aviões, o embaixador viajou com o seu isqueiro Dupont, que muito prezava. E quando o avião da TAP aterra em Bruxelas, começa o desembarque e quando está quase a sair apercebe-se de que se tinha esquecido do precioso isqueiro. Fernando Neves, que esperou pelos outros passageiros para saírem, voltou atrás para ir buscá-lo. E quando sai, finalmente, repara que o colega que estava à espera dele estava verdadeiramente à beira de um ataque de nervos, convencido que ele não tinha vindo, nem as cartas. É só na década seguinte, em 1985, que o pedido de adesão se concretiza em simultâneo com Espanha, naquele que foi o terceiro alargamento do grupo europeu. Mas para aí chegar, foram 8 anos de negociações duras, recorda Vítor Martins, que era diretor do Gabinete de Integração Europeia. São confissões do homem que foi responsável pelas negociações da adesão de Portugal à CEE. Conta Vítor Martins que foi com longas noites negociais que se fez dia na nossa adesão. A última noite negocial foi no Palácio das Necessidades, foi de cariz bilateral luso-espanhol para regular a transição das relações entre os dois países ibéricos após a adesão. Um dos maiores, se não o maior impacto da nossa adesão, confessa, foi descobrir e enfrentar a Espanha como parceiro e como um concorrente no mesmo espaço económico integrado. Na origem da Comunidade Económica Europeia esteve a intenção de fomentar o progresso e a coesão económica e a social e ainda uma paz duradoura entre os vizinhos europeus. Certo dia, questionada por jornalistas sobre a expressão coesão económica e social, Margaret Thatcher disparou com alguma sobranceria: "It's their word for cash", é a expressão que usam para dinheiro. Mas para Vítor Martins, não foi por esse menosprezo que a coesão económica e social deixou de se erguer como pilar da integração europeia. Foi um instrumento para o crescimento económico intenso que Portugal conheceu nesse período. A 2 de janeiro de 1986, os primeiros eurodeputados portugueses desembarcavam em Estrasburgo, a sede do Parlamento Europeu. Para muitos funcionários internacionais, a imagem deste recém-Estado-membro tinha parado em 1960. Esta história mostra, de uma forma bem real, como é que os outros olhavam para o nosso país há cerca de 30 anos. Conta Frutuoso de Mel que Portugal era visto como um país pobre, atrasado, sujeito até há pouco a uma ditadura terceiro-mundista, muito católico e muito conservador. E recorda mesmo que os eurodeputados portugueses levaram meses ou mais a explicar que o nosso país tinha dado um enorme salto societal, político e económico e que a adesão à CEE era a nossa esperança de consolidar esse progresso. O atual diretor-geral do Desenvolvimento e Cooperação conta ainda que a colega que lhe perguntou em maio de 1987 se ele era português, uma vez que só conhecia portugueses, choferes de táxi e mulheres a dias, era 2 anos depois sua subordinada. Em 1993, deu-se um novo passo na integração europeia. Com o Tratado de Maastricht, a CEE perdeu a última letra e passou a designar-se Comunidade Europeia, mas adquiriu uma nova dimensão: a integração política. O embaixador Seixas da Costa recorda que nessa altura os debates eram em francês ou em inglês, mas acrescenta que foi informado pelos alemães que tinham exigido o uso da sua língua nos trabalhos futuros. Seixas da Costa informou Bruxelas que se houvesse mais alguma língua na reunião, para além do alemão, que falaria em português. Foi-lhe dito que, infelizmente, para essa reunião não poderia haver interpretação em português. Seixas da Costa manteve a teimosia e a reunião começou tensa. O presidente espanhol abriu a reunião em francês e o embaixador inscreveu-se para falar logo depois do italiano.
Quando ele falou, falou em inglês. Seixas da Costa sorriu e confessa que, na Europa, quando se tem razão, bater o pé é a melhor política. Nos últimos 30 anos, o projeto europeu cresceu. A União Europeia conta hoje com 28 Estados-membros, 24 línguas oficiais e 33 mil funcionários. Milhões de pessoas cruzam-se todos os dias nos corredores comunitários entre Estrasburgo, Bruxelas e Luxemburgo. Paulo Sande ocupou o lugar de diretor do Gabinete do Parlamento Europeu, em Portugal. Entretanto, os episódios destaca um encontro especial em 1988. Conta Paulo Sande que uma figura vestida de branco dirigiu-se a ele. Olhos de um azul escuro que lhe devassaram a alma. Estendeu-lhe a mão e Paulo Sande entregou-lhe a dele. Ele sorriu, disse-lhe em italiano que Dio lo benedica, que Deus te abençoe, e foi-se embora. Paulo Sande recorda que ficou estupefacto a imaginar essa Europa grande e unida a respirar o futuro a dois pulmões. 27 anos depois, Paulo Sande diz que aqueles olhos o perseguem, os olhos de João Paulo II. Passaram 3 décadas desde que Portugal aderiu à CEE. Nas palavras de Paulo Sande, a Europa alargou-se quase aos limites da sua geografia e história. Mas nada está concluído. Há muito para reconstruir, nesta integração imperfeita, refém de egoísmos nacionalistas e pulsões tsunâmicas do lucro sem freio. Fica por aqui este Europa 28 dedicado aos 30 anos de Portugal na CEE. Para a semana voltamos com um novo capítulo da construção europeia. Fique connosco.